Shalom Adonai. Muita paz, boa noite a todos. Agradeço a Deus por este dia. O meu nome chama Joshua Salomão Cal. Sou natural de Maputo, em Moçambique. Vivo por lá. Tenho uma grande honra hoje transmitir a minha história com todo o povo de Deus, aquilo que foi a minha convicção e aquilo que eu sou hoje. E há muito aprendia na igreja as seguintes palavras: salvação, confiança, fundação. Eu não chegava a perceber o que era isso. Eu vivia uma vida como qualquer um, ia para a igreja porque tinha que ir, vivia como igual a qualquer que vive. A minha vida não era de cristão, mas era apenas de um que vai à igreja. Se era da igreja, tinha uma outra vida ao contrário daquilo que o Yeshua tinha me chamado. Tive a salvação em 1994. Recebi a Jesus como Salvador, como meu Criador, mas era apenas uma merda de ser um domingueiro. O indivíduo vai para a igreja no domingo, depois do domingo continuava com as baladas, como chama, continuava com as brincadeiras, como todo mundo diz. Mas a minha vida, Deus tinha plano com ela, continua a ser assim. Eu ia para o domingo, depois do culto, ia beber, ia fornicar. Em 1998, fui ao treinamento onde comecei a ser treinado como obreiro na igreja, como evangelista, mas a vida continuava a ser a mesma coisa e Deus tinha plano comigo, mas não me deixava. Eu fui uma pessoa muito fora de mim, muito agitado, muito sem amor, sem carinho, sem fidelidade, vivi uma vida igual a qualquer pessoa que vive. Eu tenho aqui hoje para dizer aos irmãos que a fundação não se baseia apenas em querer ser cristão, ficar na igreja ou passar a vida de ser cristão. A fundação tem começado com um amor. Me recordo que em 2002, quando eu fui consagrado para ser pastor, eu não entendia o que era, porque também estava a consagrar um indivíduo que não tinha nada de maturidade no espírito, só consagrava a pessoa na carne. Eu fui consagrado como pastor, vivi como pastor, com minha esposa, com os meus filhos, mas era muito mulherengo, uma vida de um bêbado. Me recordo que todos os finais de semana, eu saía sexta-feira, voltava domingo, a madrugar só para tomar banho, trocar de roupa, com cheiro de bafo de bebida, ia para a igreja pregar o evangelho. As pessoas alguns diziam que recebiam a palavra era forte, mas não era a palavra do Senhor que eu pregava, era a palavra do diabo, porque o espírito satânico estava dentro de mim e eu não estava liberto. Eu persistia às vezes dentro de mim, eu dormia e me perguntava, mas qual é a vida que eu estou a levar? O que é que eu estou a fazer? Mas Deus persistia na minha vida, que eu tinha que fazer, tinha que continuar na obra. Me recordo que este tempo todo, de passagem de 98 até 2002, eu tinha uma vida muito abençoada, uma vida reglada de luxo. Eu tinha tudo que eu precisava, vivia de tudo aquilo que eu queria. Deus, eu podia dizer que Deus estava me abençoar, mas a partir da altura que eu descobri que não era Deus me abençoar, era o Espírito Satânico que estava me abençoar. Eu tinha toda a vida legada, toda a vida abençoada, tinha dinheiro para fartura, era um grande comerciante, tinha um nome na praça, fazia tudo aquilo que eu precisava, podia viajar de um dia para o outro, para qualquer país que eu precisava, porque não tinha falta de dinheiro. Mas tudo isso não foi nada para os pés de Jesus. Um dia, eu me lembro, quando eu decidi desistir desta vida, eu decidi que não queria beber, eu não queria mais beber, eu queria viver a minha vida normalmente como qualquer pessoa que podia viver. O Espírito não aceitou que eu deixasse de beber, ele continuou a me atacar, eu ficava 2 meses sem beber, e depois de 2 meses ou 3 meses, o vício da bebida estava lá em mim, controlava, o vício da prostituição estava lá em mim. Eu me recordo que depois de tomar a grande decisão, a doença tomou conta na minha vida. Em 2005, eu tive o problema de uma doença chamada bronquite, onde os médicos diziam que não tinha cura, porque eu tomei a decisão que se eu bebo, eu prostituo, eu tenho que alcançar alguns objetivos que a bebida me dava o desejo de eu, quando estiver com o corpo, apreciar mais mulher, dormir com outra mulher, dormir com aquela mulher, trair a minha esposa. Foi uma traição muito grande, foi um sofrimento que eu deixei na minha família, nos meus filhos, na minha própria esposa.
Mas isso tudo aconteceu porque não tinha nada, não tinha fundação fixa em Yeshua. Eu não tinha nada como a salvação própria definida. Só tinha salvação na expectativa de qualquer um que vai ao ministério para assistir o culto, depois do culto vive uma vida que não tem nada a ver com isso. Eu me recordo que a doença tomou conta de mim durante bons anos. Se a memória não me falha, começou em 2004, quando eu tomei a decisão. A doença me bateu 2 anos e meio. Eu tive que sofrer dessa doença de bronquite. Quando eram 18 horas, 6 horas da tarde, todos os dias, eu começava a perder a respiração. Eu não podia respirar, não podia comer, não podia me alimentar bem, não podia tomar água gelada, não podia tomar refresco e não podia dormir. Durante esse tempo foi um sofrimento na minha vida. E a minha esposa orava por mim, jejuava, buscava os meus filhos. A igreja dizia que, não, isso vai passar, é um tempo. E foi um sofrimento. Lembro-me que tudo isso aconteceu porque eu negava aquilo que o Espírito estava dentro de mim. Porque dentro de mim havia uma outra pessoa a agir. O Espírito hereditário da família, porque a minha família toda, ela amava os defuntos, viviam dos fundos. É aquilo que a tradição africana todo mundo conhece. Queria que eu fosse um régulo, que era o chefe de uma tribo na minha família, mas eu neguei, porque eu negava dentro de mim, mas sem saber porque que eu nego. Porque também se fosse a olhar numa outra parte, e tinha um legado muito grande para ganhar, porque ganhava uma criação muito grande de gado, de cabritos e tudo, e tinha uma posição muito forte na comunidade, que era um chefe de uma comunidade. Mas isso a mim, para mim, não, eu negava sem me perceber por que estou a negar. Mas o Espírito Santo movia para eu negar. Então, essa doença foi contribuindo, foi lutando comigo, foi lutando com a minha vida. Na minha família diziam que temos que preparar uma missa para que os seus defuntos liberem essa doença, porque essa doença só pode ser ele a liberar. Alguns deviam dizer que não, se você não aceita fazer a missa, pelo menos tem que pisar a terra onde os teus bisavós nasceram. E eu sempre negava. Mas isso aconteceu por quê? Aconteceu porque o meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Naquela altura, Moçambique estava em guerra. Eu fui conhecer onde sepultaram os ossos do meu pai. Quando eu tive o primeiro filho, queria ver onde meu pai descansou. É quando eu comecei a conviver com os defuntos. Mas eu não sei me perceber que a minha ida para aquele sítio era buscar a tradição, porque eu não entendia o que era aquilo. Foi preparando aquelas coisas na tradição, na minha casa, quando alguém chega, é dado uma galinha. Alguns é dado um cabrito para que seja uma forma de receber. Aquilo foi criando uma trajetória de vida. E quando nós fomos para lá, éramos dados essas coisas todas, éramos dados camisa, éramos dados panos de tradição, tínhamos que ir adorar os defuntos, depois pôr água no cemitério, depois do cemitério ia fazer uma pequena cerimônia, onde chamava o defunto. Aquilo vinha na tradição, já vinha perseguindo. E que na tradição da minha casa, não era possível que alguém fosse notório, qualquer sítio podia trabalhar, estudar, mas não podia ser notório onde trabalhasse, não podia ser nada. Por isso chamam de uma cidade ou de uma zona, chamam de Chicoxanine. Chicoxanine quer dizer uma zona que só pode ter uma vida de velhos, de pessoas que não podem ser jovens, só podem ser velhos, porque não podiam progredir na vida social. Mas eu acredito que Deus tinha algo na minha vida. Deus tinha uma coisa muito maravilhosa na minha vida. Eu acredito que lá quando nós chegamos, os meus tios chamam do pai, e tem uma tradição chamada, uma igreja, de uma religião chamada Xemba, onde faz uma oração na montanha, onde se adora uma cobra. E acredito que minha mulher ficou lá, eu sem me perceber, porque tem que ganhar a cultura, porque nós somos africanos, tem que ganhar a cultura, tem que saber como é que os meus pais viveram, como é que os meus avós viveram. E eu sem me perceber que já vai carregar a maldição para levar para a minha casa. E na minha família toda, sem querer ofender, não existe ninguém que tenha a vida que eu tive, tenha a vida que eu tenho, tenha a casa que eu tenho, tenha o legado que eu tenho. Todos eles viviam numa casa muito pequena. Você tem um quarto, é um quarto de 3 metros. Você tem uma sala de 3 metros, não tem uma coisa muito elevada. Quando eu fui mostrar aos familiares dos meus pais a minha casa que eu fiz com o meu trabalho, meu senhor, nessa altura ainda era muito jovem, tinha uma coisa de 20 e tal anos. Eles não acreditaram porque eu tinha começado uma casa direto a um primeiro andar. Isso criou um ódio
na fala, porque a fala também traz problema. A fala, a comunicação traz problema na nossa vida africana. Foram dizer que aquele miúdo tem uma casa muito grande, tem uma casa que vocês todos podem caber. Isso criou uma guerra muito transcendental, que muita gente não queria saber como é que isso foi possível. Então, e a minha vida foi essa. A doença começou a entrar. Quando comecei a orar, aquilo não dava certo. Alguém já me disse que isso há uma pessoa que pode curar com medicamento tradicional. Comecei a tomar aqueles medicamentos. Os medicamentos, em vez de me curar, começou a envolumar o meu corpo. A bater do coração começou a ser mais preocupante. O coração alagrava-se mais. E a doença piorou-se. Eu me lembro que depois da oração, todos os dias nós orávamos. Eu só era feliz de dia, a partir das 5, 6 até 6 da noite. Era o homem feliz, o homem sorridente. Mas todos os dias tinha que andar com casaco, todos os dias tinha que andar com roupa para proteger do frio. Mesmo que aquecesse 45, 46 graus ou 30 e tal graus, eu tinha que andar duplicado, porque a minha vida estava estagnada. O que aconteceu? Num belo dia, Deus quis mostrar que milagre acontece. Antes de acontecer isso, chegando todos os dias na minha casa, eu só podia estar feliz, porque a noite toda era de sucumbir, dar volta por fora, subir na minha casa, para apanhar respiração, para dormir. Tinha que fazer necessidade. Aquela hora que eu sentasse na pia, descarregar todas as necessidades biológicas, e eu ficava na pia sonecar. Então me tiravam da pia, minha mulher vinha me buscar na pia, me deixava na cama, tomava banho, dava banho, tomava banho, sentava na cama, apanhava bom sono. E daí eu continuava a minha rotina do meu trabalho, do meu negócio. Mas, o que acontece? Nesse tal dia, Deus mostrou a presença dele. Minha mulher preparou uma feijoada durante a noite, eu não comi, preparou uma Coca-Cola, eu não comi. Naquela mesma madrugada, depois de ter feito aquelas necessidades sempre, que era notório, durante 2 anos e meio, Deus me disse para comer. Eu disse para minha esposa para aquecer aquela feijoada e me dar o refresco. Eu tomei aquele refresco primeiro, comi aquela feijoada, senti-me à vontade. Eu tirei aquela roupa pesada que eu tinha e eu senti que alguma coisa dentro de mim tinha acontecido. O que eu quero dizer é que a fundação em mim não estava fixa. Eu tinha 2 planos. Um plano era para Deus, outro plano é que o mundo também podia me salvar. Eu gastei milhões e milhões de meticais, milhões, aproximadamente mais de $40 mil em comprar medicamentos. Eu vivi uma vida muito pesada. A mais que me dói, além da salvação, depois de ter ficado salvo, ver a milagre, a mão do Senhor me curar, a mão do Senhor operar na minha vida, eu deixei de agradecer ao Senhor, deixei de viver o que Deus tinha colocado na minha vida. Eu continuei, já não bebia, mas eu continuei a trair a minha esposa. Essa é a coisa mais pesada que eu cometi na minha vida, que eu não tinha confiança comigo mesmo. Eu comecei a trair. Existem pastores iguais a mim, no mundo em geral, em toda parte do mundo, que ainda continuam a fazer, pregando o evangelho, traindo a esposa, prostituindo para a vida dele. Eu aprendi depois de separar-me do pecado, que a única coisa que Deus condena, que Deus nega, é vender o corpo, porque Deus diz que a carne que Deus colocou em mim será a única carne para minha esposa. É nesse sentido que eu comecei, depois de passar das doenças, passar desses sufocos todos, havia um legado muito grande. Eu tinha criação, eu tinha fundo que tinha guardado, mas tudo que eu tinha, por causa da prostituição, eu não vou esconder aqui, dizer que porque sei lá quantos, porque eu tenho, não, por causa da prostituição, Deus bateu toda a maldição toda, tirou tudo que eu tinha, meteu a mão dele para me tirar o que me fazia gastar, me fazia estar na prostituição. Tirou todo o legado da criação que eu tinha, tirou todo o legado da vida financeira que eu tinha, e eu fiquei no zero. E ele me mostrou que eu podia ficar só apenas com ele, confiante que eu podia servir a Deus. Eu comecei a sentir na minha vida que só com o amor é que posso ter Jesus, é que posso pregar o evangelho. O que é que Deus me ensinou? Um profeta me disse um dia que eu não tenho nada para falar na sua vida. Ele me deu uma escritura. Leia na sua vida o Salmo 51. Eu não percebi naquele tempo o que é que estava a dizer. E que eu tinha que pedir perdão todos os dias. Eu não estava a entender. Ele diz que leia esse salmo
Todos os dias, eu não tenho nada para te dizer. Eu comecei a ler aquele salmo, comecei a meditar naquele salmo e Deus tem se mostrado grandes coisas na minha vida. Depois da libertação da prostituição, depois da libertação da bebida, depois da libertação financeira, Deus colocou na minha vida uma vida de paz, uma vida do amor, onde eu comecei a sentir que tudo que eu preciso na minha vida é sentir que Deus pode naquele que Ele quer. Comecei a viver uma salvação. Onde é que eu comecei a sentir? Comecei a sentir que não é com a vida financeira abundante que eu posso ser o homem de Deus. Não é com carros de luxo que eu posso ser o homem de Deus. Não é com casas, não é com grandes coisas que eu posso servir ao Senhor. Comecei a entender que só com o amor que posso servir a Ele. O que é que eu tenho aqui para dizer hoje? A minha vida pode ser a vida de si, meu irmão, de si, meu pastor, querido, pastores, profetas, bispos, apóstolos, rabinos, todos que existem. A minha vida pode ser uma vida igual. Irmão que está sentado na cadeira, está a escutar, está ouvindo essa voz agora, pode ser igual. E eu quero dizer para ti hoje que não depende, a sua vida não pode depender de coisas materiais. A sua vida não pode depender de situação financeira que você se encontra. A sua vida deve depender apenas de Yeshua. Se você crê nele, Ele pode salvar a sua vida. Ele pode te mostrar como é que a salvação é feita. Eu percebi quando a Bíblia começou a me ensinar que se tu confessar perante os homens, Deus confessará perante aos anjos. Eu comecei a viver a palavra, comecei a confessar, comecei a falar. Esses últimos anos, comecei a sentir uma grande fome na minha vida, onde eu comecei a viver só de uma refeição com os meus filhos. Eu tenho 6 filhos. Graças a Deus, eu comecei a viver de uma refeição, mas nunca a igreja, onde eu estou a ministrar, não é uma igreja grande, mas a minha igreja nunca me deixou nenhum dia a dormir sem comer, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem pentear, sem vestir. Comecei a viver com um pouco que Deus colocou para me dar. Eu comecei a viver e às vezes eu queria ministrar, querer amaldiçoar as pessoas, porque não tem dado aquilo que eu preciso, porque eu não como carne, porque não estou a viajar de carro, não estou a passear, não tenho avião, não vou de avião para onde eu quero, eu levo muito tempo para chegar. Mas Deus me mostrou que só com amor tudo pode acontecer. Graças a Deus eu estou a falar nesta cama, estou a falar para ti, meu irmão. Meu ministério ainda não é bombástico como muitos dizem, mas eu sinto a presença do Senhor, sinto o amor que o povo de Deus tem dado o carinho, tem dado o amor, tem projetado, tem confiança em mim, aquilo que a fundação diz. E eu quero dizer que a fundação, meu querido, tem grandes problemas. E eu não entendia, estou há muito tempo a pregar, por que o ministério não cresce, por que o ministério não está progredir, por que o ministério não tem solução? É porque a fundação, que era o pastor, que sou eu, estava no caminho errado. E a igreja também, que estou a liderar, não podia estar em lugar certo. Eu quero dizer que se nós, como pastor, eu, tu, você, que é líder do ministério, não estiver em direção certa, meu irmão, o ministério não vai crescer, o ministério não vai superar, o ministério não vai ter cura, o ministério não vai ter milagre, o ministério não vai ter ensinamento, até que Yeshua direcione um caminho na sua vida. Lembra-se uma coisa que eu tenho ensinado todos os dias: o amor não é comprado por preço de alguma coisa. Quem ama não tem troca. Eu não tenho ensinado para as pessoas, para a igreja, para o povo, mesmo no Facebook, mesmo em qualquer lugar. Nada que Deus queira que você troca para receber. Apenas você ame a Ele, confia nele e Ele vai servir. Se você confiar nele, Ele estará consigo. Ele vai cuidar de ti, Ele vai estar consigo em todos os lugares, Ele vai te proteger. E eu te digo, a partir daquele tempo até data hoje, eu não sei o que é entrar no hospital, eu não sei o que é pôr o meu pé no hospital. Eu tenho entrado no hospital apenas para orar, para levantar, para ungir. Eu, como tenho dito a palavra do Senhor no Isaías 61, que o Senhor nos ungiu para libertar aqueles que estão presos. Eu fui escravo da bebida, fui escravo da prostituição, fui escravo da mentira, fui escravo de roubo, fui escravo de muita coisa. Se eu deixei a minha vida, é que as pessoas podem dizer, não, ele deixou porque está bem no evangélico e recebe bem. Eu era grande importador da bebida alcoólica. Em África, se tu chegares no meu país, perguntar pelo meu nome, em qualquer lugar, bottle store ou restaurante, falar do meu nome, vai dizer que conhecemos, esse foi o grande nosso fornecedor. Mas eu não deixei de beber. Eu achei que deixar de beber era resolver o problema. Mas também percebi
que o meu dinheiro que dava dízimo, construía, ajudava na construção da igreja, dos ministérios que eu estava a construir, era uma aberração para Deus, porque o dinheiro, aquele dinheiro era dinheiro da matança. Eu matava os meus irmãos, fazia os meus irmãos a beber, fazia os meus irmãos se drogar-se, e inclinar, entrar na prostituição. Porque depois da bebida, a pessoa pensa em outras coisas. Ou pensa em prostituir, ou pensa em matar, ou pensa em roubar. Mas eu senti que não é só pena eu deixar de beber. Tem que também deixar de fazer esse negócio. Eu larguei aquele negócio. Deus tem me abençoado até o dia de hoje. Eu tenho bebido, eu tenho dormido, eu tenho comido, eu tenho me alimentado, eu tenho vestido. Graças a Deus, só a pena pelo ministério. Eu tenho dito a muitos irmãos, para de pensar. Negócio para Jesus tem tantos. Menos armas, menos drogas, menos bebida. Deus vai te mostrar qual é o negócio. Podes vender alfinete, meu irmão. Deus vai prosperar no teu negócio. Podes vender um pão, meu irmão. Deus vai prosperar no teu negócio. Não espera em querer fazer negócios de grandes magnitudes. Faça negócio para a graça do Senhor. Eu tenho confiança no Senhor hoje em dia. Assim que eu falo, Deus tem feito milagre na minha vida. Depois de muitos anos de sofrimento, muitos anos de luta, muitos anos de oração, Deus me colocou num lugar que todo mundo não esperava. Nosso país em África é muito difícil você ser alguém, aparecer, ser alguém na posição que eu estou. Hoje em dia estou a falar, graças a Deus, uma senhora da Liga dos Direitos Humanos foi me buscar, foi me chamar, onde eu estava sentado. Eu não estou a dizer porque eu sou bom. Tem muitos pastores em Moçambique, grandes pastores de nomes da Assembleia de Deus, presbiterianas, proféticos, bispos e apóstolos, mas não foram com isso que Deus queria escolher. Deus foi me escolher lá sentado, lá embaixo onde eu estava, foi me chamar, foi me regastando. Aquela senhora disse que era pastor, eu apareci lá, ela falou comigo, apresentou-nos num movimento chamado Movimento Democrático de Moçambique. Hoje em dia, sou deputado da Assembleia Municipal, estou a viver aquilo que Deus colocou. Deus disse, eu vos colocarei como cabeça, não como cauda. Eu tenho a confiança naquilo que Deus disse. Hoje sou a cabeça, sou uma estrutura no meu país, estou numa cidade onde eu sou legislador. Qualquer coisa, eu estou a definir como é que a cidade deve ser, estou a lutar, não estou lá para insultar, não estou lá para guerrear com as pessoas, estou lá para mostrar Yeshua como é que Jesus quer. Apesar de algumas pessoas dizerem que o cristão não pode entrar na vida política, eu não estou a fazer a política, sou pastor na política para mostrar o que é errado, porque se eu não estou lá, como os outros não estiverem lá, os mundanos, os incircuncisos vão fazer e desfazer, porque não tem ninguém para dizer stop, isso não podemos fazer, porque o homem é ganancioso de natureza, o homem quer mais, quanto mais tem, quer mais, quanto mais tem, quer mais. Por exemplo, eu fui ensinado que deve-se ensinar a criança o caminho que deve andar quando envelhecer, não se esquecer. Se eu me esquecer desse caminho que Deus me ensinou, que eu não posso guardar fortuna, mas sim posso ter alguma coisa para cuidar da minha vida. Não é para ter bilhões. Eu tenho ficado espantoso hoje em dia ver grandes homens de Deus com tantos bilhões, mas na vila ou na cidade onde ele vive, tem muita gente a reclamar de pão. Ele sai do helicóptero, sai de um carro de luz. Não estou a dizer que é errado, mas deve-se olhar muito mais no povo, porque Deus quer ide, ensinai. Não disse ide e pregai só. Temos que ensinar. O grande, maior tesouro que nós temos que ter no mundo é levar aquele que não tem, mostrar, meter na escola, meter na faculdade, para amanhã ser um homem, para dizer que o ministério onde eu estou, Deus me levou, agora sou fulano, agora sou fulano, agora sou doutor, agora sou professor, agora sou engenheiro, graças a Deus é o ministério. Mas se nós não fizermos isso, queremos mais dinheiro, mais milhões, mais bilhões nas nossas contas, não estamos a fazer o que Deus nos colocou para fazer. Quero dizer assim, meu irmão, se você tem uma empresa não é pecado, se você tem uma indústria não é pecado, mas lembre-se, a tua fortuna não é para os seus filhos apenas, a tua fortuna é para aqueles que Deus te chamou para você servir, porque um pastor é para servir. O maior legado do pastor é servir ao povo de Deus. Nós não podemos olhar só apenas para a nossa vida, temos que olhar para aqueles. Por isso Jesus disse, vocês me viram com fome, vocês me viram na cadeia, vocês me viram sujo e não cuidaram de mim. Por isso que eu estou muito preocupado.
E as pessoas não estão a entender. Quando você ajuda o teu irmão, quando você dá educação ao teu irmão, quando você dá hospital ao teu irmão, quando você dá uma mão ao teu irmão, está fazendo isso na obra de quem nos chamou, Yeshua. Ele está conosco. Ele diz, eu permanecerei convosco, se vós permanecerem comigo. E tudo que pedirem em meu nome, vocês terão. Estou a dizer hoje, eu sou uma luz. Uma luz não se esconde embaixo. Uma luz sempre ilumina. Hoje em dia, graças a Deus, com aquilo que eu pouco recebo, eu estou ajudando algumas meninas que trabalham comigo no ministério, pagando as escolas, estou pagando o ensino técnico profissional para elas. O meu desejo é passar esse estudo para mais e mais e mais. Pode me perguntar, pastor, os teus filhos? Sim, estou pagando para eles também. Prefiro não ter nada, mas dando a educação, porque é da educação que o homem cresce. Por isso que todo mundo deve apostar na educação. Se não fosse a educação, se não tivessem pastor que me ensinaram, eu não estaria aqui. Se não tivessem pastor que lutaram por mim, eu não estaria assim. Por isso a dizer, pastor, olha muito mais para os filhos que Deus colocou na sua vida. Não estou a falar dos seus filhos, do seu legado familiar. Estou a falar dos filhos que Deus colocou. Porque a partir da altura que você recebeu a unção que o Senhor colocou para ti, Ele colocou uma outra unção que você deve ajudar. Você vai morrer até o último dia da sua vida, ajudar o povo de Deus. O que me alegra cada vez mais é que a fundação que Deus coloca é que se você conhece Jesus, conhece o amor. Quem tem Deus tem o amor. Quem tem Yeshua tem o amor. Ele é o amor. Quem tem Ele tem alegria. Pastor sempre é alegre. Pastor não se zanga. Pastor não se odeia. Pastor não se mata. Pastor ama. Tudo que Ele dá com alegria. Por isso a mão do pastor é uma bênção. Eu digo, meu irmão, que você conhece o teu pastor, olha para ele, olha para como uma bênção. Para de dizer que teu pastor é um frustrado, porque teu pastor é aquilo. Teu pastor é uma bênção. Teu pastor é uma glória. A mão do teu pastor é a luz. Quando Ele te coloca uma mão, Ele te coloca a vida. Quando Ele te dá um pão, Ele te dá milhões de pão para a sua vida. É aquilo que aconteceu comigo. Eu aprendi na minha vida de ajudar um pastor que era um pastor meu. Graças a Deus, Deus tem o levado. Mas muita gente não entendia. Só dobrei uma vez os meus pés para Ele me abençoar. Ele me abençoou até hoje. Sou pastor porque Ele só me colocou a mão uma vez. E muita gente diz, fui uma pessoa odiada no meu ministério. Por que aquele pastor viaja muito? Por que ele é mais abençoado? Porque eu sempre não aceitei que o meu pastor passasse um dia sem que eu falasse com ele, sem que eu desse o pão, sem que eu ligasse com ele, sem que eu abraçasse a ele. Eu amei muito a ele, apesar de ter tido comigo conflitos, porque algumas pessoas já agitaram, dizendo porque ele é mais abençoado, porque ele faz isso, tudo você recebe. Mas ele foi uma pessoa que eu acarinhei. Ele não foi à escola, mas eu acarinhei a ele. Eu ajudei a ele. Eu ajudei alguns irmãos. Alguns estão na Coreia hoje em dia. Eu paguei a bolsa do estudo deles. Eu pagava a despesa durante um ano na faculdade, por o valor que eu tinha, que Deus tinha colocado na minha vida. Por isso eu digo, ajuda o seu pastor, coloca o seu pastor nas suas mãos. Ele é o fundamento da sua vida. Você terá confiança. Se tu confiares no teu pastor, se tu confiar na vida dele, se tu confiar que ele é o ungido que o Senhor colocou na sua vida. Eu quero dizer que tudo que aconteceu na minha vida foi apenas por amor. O amor ao Senhor, o amor ao Yeshua. Tenha esse amor na sua vida. E eu quero voltar a dizer, pastor, cuidado com a vida amorosa nas nossas vidas. Não traia a sua esposa como eu fiz. E nem beba para você ser pastor. Nem faça do malandro para você ser pastor. Fica salvo. Deus vai cuidar da sua vida. Nós temos que voltar à tradição judaica. Você só pode conhecer a sua esposa no dia do seu casamento. Não faça como eu fiz. Não faça como os outros pastores fizeram. Que primeiro engravidaram, fizeram filhos, depois casaram. Não. Conhece a sua esposa. Confia naquilo que Deus colocou na sua vida. Casa-se com ela. Viva uma vida com ela. Saiba que ela é que Deus colocou na sua vida. E saiba que o amor tem paciência. O amor não tem ódio. O amor não se mata. O amor é o amor. Só o amor. Deus te ama. Deus colocou alguma coisa na sua vida. Deus vai colocar cada vez mais. Deus tem me dito, se você me confiar, eu enviarei os anjos
para a sua vida. Eu confio no Senhor, porque Ele envia os anjos para me cuidar. Graças a Deus, estou muito feliz, estou muito alegre, estou bem casado. Eu confessei os meus pecados à minha esposa, falei dos meus erros na cama, eu disse a ela que eu te traí, eu fiz isto, e ela perdoou-me. São muitos homens que precisam de dizer às esposas, muitos nem confessam, espera que sejam apanhados em flagrante. Eu disse que não, foi um caso recente, eu confessei a ela, eu cheguei e disse a ela, eu fiz isto aqui, eu pensava que era uma vida que eu estava a levar, que estava a me atrair, eu não sabia. Eu acabei de trazer grandes problemas na minha vida. Eu me recordo que minha esposa teve problema, que o médico disse que tinha que operar o útero dela, não era problema dela, era problema que eu tinha carregado na minha vida, por causa da traição. Eu tinha trazido o espírito da doença na vida dela, o espírito tinha conectado para separar de nós. Eu acredito que Deus fez milagre na nossa vida. Me recordo que vivi um ano alguma coisa, depois da convenção, de receber o batismo, o arrebatamento espiritual. Minha mulher a dormir com ela todos os dias, mas sem relações sexuais. Porque a partir da altura que eu estivesse a relação com ela, eu sempre tinha problemas no meu pênis, tinha que sair com problemas. Quando fomos ao hospital, eu dizia que não tinha nada, mas o pênis ficava com tantas feridas. E hoje em dia sou um homem livre, dormo à vontade com ela, estamos a fazer sexo numa boa, sem nenhum problema. Isso quer dizer que o pecado tem um salário. Todo pecado tem um salário. Quem ama o pecado, quem diz que o pecado é o salário da morte, quem ama o pecado, ama a morte. Eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida, a perda dos meus animais, das minhas terras, das finanças todas, foi uma lição que eu aprendi. Eu aprendi que a Bíblia diz, Deuteronômio 28, aprendi tudo acontece. Quando Deus tem plano contigo, não tira para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que Deus tira essas coisas, tira para aquele que você sabe que tem um chamado. Qualquer um pode fazer, isso não acontecer, não ser nada. Mas para aquele que Deus chamou para fazer plano, para fazer obra dele, você vai ver. Cuidado, eu não morri, mas você pode morrer. Eu não perdi os braços, eu não perdi os olhos, mas você pode perder. Deus castiga. Cuidado, meu irmão pastor, que você tem 2, 3, 4 mulheres. Que você diz não é nada. Cuidado, meu pastor, que você diz, eu bebo porque não é crime beber. A bebida tem os seus apetites. Depois da bebida, tem o apetite da bebida, são mulheres. E bebe hoje, bebe amanhã, depois da manhã, vai apreciando. Porque quem bebe, muda de consciência. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu querido, cuidado, minha amada, cuidado, minha querida, cuidado, Deus tem plano para consigo. Não se deixa cair no erro, não faça aquilo que aconteceu comigo. Eu não creio que isso aconteça contigo. Deus te abençoa, fica na paz, que a graça do Senhor te protege. Deus para sempre.